Boa noite.
Boa noite. Estão escutando bem? Sim. Beleza. Sim. Então vamos lá, meus queridos e queridas. Dando continuidade ao conteúdo, eu não passei essa aula hoje porque eu fiquei sem o meu carregador. E eu não consegui, eu sou meio atrapalhado para negócio de celular, eu não consegui repassar para vocês por zap. Tá? Mas amanhã eu mando pro grupo, tá? Então a aula de hoje é sobre neoplasia, tá? Lembra da aula anterior, né? Na aula anterior, nós tivemos aula sobre aqueles processos adaptativos, não é isso? Reversíveis, né? Eu até cheguei a comentar quando eu falei de metaplasia, lembra? Quando eu falei de metaplasia, eu até comentei para vocês que a metaplasia é uma lesão pré-neoplasia, né? Então, vem uma meta, uma displasia, depois uma neoplasia, tá? E logo para fixar na cabeça de vocês, quando eu falar neoplasia, ela pode ser benigna ou uma neoplasia maligna, tá? Malignidade é sinônimo de câncer, tá? Não existe um câncer benigno, tá? Então, falou em malignidade, câncer, tá? Então, a aula, como eu falei, sobre neoplasias. De novo, vou fazer aquela brincadeirinha de quebrar a palavra, né? Esse plasia, vocês já conhecem, né? Plasia deriva da palavra plasis, que quer dizer o quê? Formação, né? E esse prefixo neo, ele quer dizer novo, né? Então, se a gente for traduzir literal, é como se fosse uma nova formação, tá? Como se fosse um novo tecido, novas células se formando ali dentro de um tecido já formado. Tá? Então, estão escutando? Estão escutando? Agora me deu medo. Não? Sim, professor. Ah, tá. Porque vocês ficam calados e parece que não estão escutando. Tá, beleza. Então vamos lá. Continuando, homeostasia. Essa palavra homeostasia vocês já viram comigo, tá? Então, homeostasia é o equilíbrio orgânico, então é aquela célula que está normal, aquele tecido que está normal, né? Beleza. Essa homeostasia, ela é atingida da seguinte forma, tá? Nós temos uma população de células de um organismo multicelular. Então, imagine um organismo multicelular, né? Várias células. Então, a gente tem aquela população global, total de células, que formam os diferentes tecidos daquele indivíduo. Tecidos conjuntivos, muscular, epitelial e nervoso. Tá? Então, toda essa população de célula, ela é mantida, essa população é mantida através de uma taxa de proliferação celular. Tá? Quando eu falo em taxa de proliferação, então, essa palavra proliferação, vocês têm que logo imaginar em mitose. Mitose, né? Mitose, quando uma célula dá origem a duas, duas dá origem a quatro, quatro a oito e por aí vai, né? Então, proliferar é dividir, mitose, tá? Então, essa população de células de um organismo multicelular depende de uma taxa de proliferação das suas células, tá? Isso mantém a população normal de células
do organismo como um todo, atingindo a homeostasia. Então, é um equilíbrio, pessoal, ó. É um equilíbrio entre apoptose e mitose, tá? Então, as células, teoricamente, as células que morrem por apoptose, então a apoptose é um tipo de morte celular, as células que morrem por apoptose, elas serão repostas por mitose, tá? Um exemplo muito didático disso são os nossos epitélios, tá? Tecidos epiteliais têm uma alta taxa de proliferação, de renovação. Então, pele, tá? Mucosas, tá? Sempre está ocorrendo apoptose e reposição por mitose, tá? Então, entrando no conceito de neoplasia, então, neoplasia é um processo patológico em que há proliferação celular anormal. Lembra que eu falei ainda há pouco que é um novo tecido, uma nova formação, melhor dizendo, neoplasia, nova formação? Só que essas células que se formaram, elas são células anormais, tá? A gente utiliza o termo também transformadas, tá? Então, numa neoplasia, tanto benigna quanto maligna, as células estão o quê? Anormais, transformadas, tá? Esse conceito aqui desse slide é o conceito geral de neoplasia. Vocês vão ver que eu não vou entrar ainda em neoplasia benigna e maligna. Esse início aqui, eu vou falar do geral. O que é uma neoplasia? Como é que se forma uma neoplasia? Depois, eu vou começar a falar das benignas e das malignas, tá? Das características. Então, continuando aqui no conceito de neoplasia, é um processo patológico em que há proliferação celular, então mitose, tá? Proliferação celular anormal, então são células transformadas. Essa proliferação ela é descontrolada. Esse é outro detalhe que, por exemplo, diferencia a neoplasia da hiperplasia. Lembra lá, hiperplasia também é proliferação celular, né? Aumento no número de mitose. Beleza. Só que lá na hiperplasia é um processo que é reversível, tá? E está dentro de um parâmetro de controle, tá? Então, vocês viram lá, hiperplasia fisiológica hormonal. Então, tem um estímulo hormonal, tá? Que está regindo quando essa célula tem que proliferar, quando não tem que proliferar. Agora, pessoal, escutem bem isso. Quando eu falo em neoplasia, além das células estarem transformadas, são células que perderam o controle na proliferação. Então, traduzindo, essas células elas ficam quase que imortais. Elas proliferam. A intenção delas, o objetivo dessas células é só proliferar. Por isso que formam um tumor, uma massa tumoral, tá? E essa proliferação celular, ela é autônoma, ou seja, fora do controle dos mecanismos que regulam a multiplicação celular. Mitose, quando eu falo de mitose, lembra, a gente tem a intérfase, né, que é a fase de preparação para a mitose, tá? Então, a intérfase, a gente tem S1, a subfase S1, G, S2. Aí entra na mitose, que é prófase, metáfase, anáfase e telófase, tá? Essas fases, elas têm pontos de checagem, que nós chamamos de checkpoint. Esses checkpoints que dizem se a célula vai progredir para a próxima fase ou não. Então, se tiver algum erro nesse processo, para ali e a célula não divide. Então, isso é um controle, ó.
um controle que regula a multiplicação celular. Mas esse controle, escutem também isso, ele só acontece em células que estão o quê? Normais. Nessas células neoplásicas, além de estarem transformadas, proliferação descontrolada, essa proliferação não tem o quê? Autonomia, ela não tem controle. Tá? Então, imaginem células com o único objetivo de proliferar, independente de qualquer coisa. Tá? Outra diferença, por exemplo, com a hiperplasia, é que na hiperplasia, quando eu comentei com vocês, eu disse que se o estímulo não estiver mais presente, essas células, por exemplo, não irão mais proliferar. Isso na hiperplasia. Já na neoplasia, essas células não estão nem aí. Se tem ou não estímulo. Independente de estímulo, essas células proliferam e proliferam. Tá? Deu para entender isso? Então, essas três palavrinhas aqui são importantes. Proliferação anormal, tá? Então, são células transformadas. Essa proliferação é descontrolada e ela é autônoma. Ela não depende de estímulos, nem de controle. Tá? Na qual as células reduzem. Alguém perguntou uma coisa aqui? Sacaram. Então, essas células reduzem, tá? Ou perdem a capacidade de se diferenciar. Tá? Quando eu falo em neoplasia, quando eu falo em uma célula neoplásica, essa é outra característica de uma célula neoplásica. Ela perde ou reduz a sua capacidade de diferenciação celular. O que é diferenciação celular, galera? Lembra, num certo momento da nossa vida, lá na terceira semana do desenvolvimento embrionário, uma célula tronco, tá? Ela começou a se diferenciar em outros tipos celulares, tá? Transformando em músculo, tecido nervoso, em células epiteliais. Isso é diferenciação celular, tá? Ou seja, a célula ela passa por um processo de amadurecimento até ela atingir o seu estágio funcional e morfológico final. Então ela vai se diferenciando, tanto morfologicamente quanto fisiologicamente, tá? Isso é diferenciação. Isso numa célula normal. Quando eu falo de uma célula neoplásica, essa célula ou reduz essa capacidade de diferenciação ou ela perde essa capacidade de diferenciação, tá? Essa é outra característica de uma célula neoplásica. Então, continuando aqui, devido a alterações nos genes que regulam o crescimento e a diferenciação das células. Então, esse descontrole todo, essas células transformadas, independente de estímulo, elas proliferam, perdem ou reduzem a diferenciação, isso tudo ocorre por quê? Porque nós tivemos alterações genéticas, tá? São genes que regulam tanto essa proliferação quanto a diferenciação das células, tá? Aí um detalhe interessante que vai servir lá na frente. Vocês vão escutar de vez em quando eu falar nessa aula, aquela célula ela é bem diferenciada, tá? Ou aquela célula ela é pouco diferenciada, tá? Ou aquele tumor ele é bem diferenciado, ou aquele tumor ele é pouco diferenciado, tá? O que eu quero dizer com isso? Olha só. Quando eu falo para vocês que uma célula ela é bem diferenciada, o que eu estou dizendo para vocês?
que essa célula ela ainda é neoplásica, que essa célula ainda é transformada, só que ela conseguiu ainda amadurecer a um certo ponto que ela ficou morfologicamente e fisiologicamente próximo de uma célula normal. De novo, quando eu falar que uma célula é bem diferenciada, eu estou dizendo que essa célula ela conseguiu ainda atingir um nível de diferenciação, tá? Que deixou essa célula, mesmo transformada, mesmo alterada, ainda próximo das células normais, tanto na forma quanto na função, tá? Agora, se eu falo para vocês que aquela célula ela é pouco diferenciada ou ela é indiferenciada, eu estou dizendo que essa célula praticamente não conseguiu amadurecer. Ela não conseguiu passar por esses estágios de diferenciação. Ou seja, é uma célula que está muito alterada, muito longe, tanto na forma quanto na função de uma célula normal. Tá? Vamos ver se vocês entenderam. Se eu digo, quero escutar de vocês. Se eu digo para vocês que o tumor é formado por células bem diferenciadas, isso é bom ou é mal para o paciente? É mal. É bom. É bom, rapaz. Quem falou que é bom? O marmacho. Beleza. É bom. Sabe por quê? É um tumor que ele é formado por células bem diferenciadas. Ou seja, são células que, como eu falei ainda há pouco, elas conseguiram amadurecer até um certo ponto e elas estão muito parecidas com as células normais, tanto na forma quanto na função. Mas elas não são normais, tá? Elas ainda são transformadas, só que elas estão bem próximas da normalidade. Então, se vocês lerem um laudo, ou quando eu falar aqui na aula, que o tumor é bem diferenciado, isso é bom para o paciente, tá? Agora, quando eu falar que o tumor é formado por células pouco diferenciadas ou indiferenciadas, eu estou dizendo que as células que formam aquele tumor, elas estão muito longe da normalidade, tanto na forma quanto na função. Logo, não é um bom prognóstico para o paciente. Tá? Deu para entender? Sim, sim. Beleza. Continuando. Bem, como é que surge uma neoplasia? Tá? Então, como eu falei, eu ainda estou comentando só do geral, né? Como é que surge uma neoplasia? Aqui nós temos dois esquemas. Então, a gente vê aqui, ó, uma divisão celular normal. Se eu estou falando aqui numa divisão celular normal, isso aqui, no caso, é uma mitose. Lembra que meiose é divisão celular, mas é para produzir ou óvulo ou espermatozoide. Tá? Mitose, que é proliferação celular. Então, vamos aqui para o esquema. A gente tem aqui essa célula que ela é normal, tá? Uma célula normal, e ela passa pelo processo de mitose, dando origem a duas outras células. Tá? Essa outra célula, por sua vez, também divide, tá? Dando origem a uma célula normal, só que aqui, ó, essa célula sofreu um dano, tá? E esse dano, durante a divisão, foi irreparável. Aí, a natureza, sabiamente, o que que ela faz? Como o dano é irreparável, eu tenho que destruir essa célula. Então, estimula a apoptose, morte celular. Tá? Então, essa célula aqui com dano, como o dano não foi reparado, ela morre. Ó, morte celular por apoptose. Então, esse processo
ele está acontecendo constantemente dentro do nosso corpo. Lembra que nós somos agredidos constantemente por diversos estímulos nocivos, tá? Então, é um medicamento que a gente toma, um alimento que a gente ingere, essa luz aqui é da lâmpada, a radiação ultravioleta, ou seja, são estímulos que podem causar algum dano celular. Se esse dano não for reparado, a célula tem que morrer. Ela morre por apoptose. Ficou claro isso? Então, é o que ele coloca aqui, ó. Mutações genéticas ocorrem com frequência durante a divisão celular. No entanto, a própria célula possui mecanismos para corrigir o erro ou ser eliminada, morte por apoptose. Então, as nossas próprias células, elas têm mecanismos de reparo. Então, quando ocorre um dano, nesse caso aqui, esse dano celular é uma mutação genética. Mutação. Então, durante a divisão, ocorreu uma mutação, tá? Essa mutação pode ou não ser reparada. Se ela for reparada, a célula progride com a divisão. Agora, se esse reparo não for possível, essa célula vai morrer por apoptose. Isso aqui é um processo normal, fisiológico, que ocorre no nosso corpo, tá? Alguém perguntou alguma coisa aqui, eu acho. Beleza. Agora, vamos para cá, ó. O que que nós temos aqui? Nós temos 4 células, tá? Vejam que essas 4 células, elas já estão o quê? Transformadas. Já foram células que sofreram um dano genético, tá? Uma mutação genética, tá? E essa mutação, esse erro, ele não foi reparado, tá? Então, ó, essas 4 células aqui sofreram uma primeira mutação, tá? Essa daqui, por sua vez, continuou o processo de divisão. E na segunda divisão que ela fez, ela sofreu uma segunda mutação, tá? Essa daqui, por sua vez, continuou o processo de mitose. Na terceira divisão, ela sofreu uma terceira mutação, tá? Essa, por sua vez, prosseguiu também com a mitose e na sua quarta divisão sofreu uma quarta mutação, tá? E por aí vai, pessoal. Vai chegar um momento em que um acúmulo de mutação é tão grande na célula que vai acontecer isso aqui, ó. Vai acontecer isso aqui. A proliferação vai ficar descontrolada, a célula vai ficar transformada e ela vai dividir independente de estímulo, ou seja, uma célula neoplásica. Deu para entender? Então, uma neoplasia é formada a partir do acúmulo de mutações ao longo do tempo. Não é da noite para o dia. É aquele indivíduo, por exemplo, que trabalha exposto ao sol e não passa protetor solar. E a radiação solar, ó, só causando dano ao seu DNA. É aquele indivíduo que ingere muita pimenta, tá? É aquele indivíduo que ingere muita pimenta, muito álcool, muita comida defumada e que ainda tem H. pylori, tá? Ou seja, estão conseguindo enxergar, visualizar o processo ao longo do tempo. Temos que ter um estímulo nocivo, esse estímulo causa dano ao DNA, essas mutações vão acumulando ao longo do tempo até que perde-se o controle. Essas células estão o quê? Transformadas. Quando chega aqui, ó, nesse estágio, já é um tumor, tá? Essas células aqui vão dividir de forma descontrolada. Elas estão transformadas.
elas estão autônomas de estímulo. Tá? Então, caso uma célula mutada não seja corrigida e continue se dividindo, ela pode sofrer novas mutações. É o que a gente viu aqui, ó. O erro não foi corrigido, persistiu a divisão e ela foi sofrendo o quê? Várias outras mutações. Tá? Um acúmulo de mutações genéticas pode causar uma perda do controle e divisão desenfreada. Tá? Essas células praticamente são imortais. O único objetivo delas é dividir, dividir, dividir. Prezados e prezadas, vocês entenderam a diferença do processo normal para o neoplásico? Preciso desse feedback agora. Entendi, professor. Beleza. Tá? Um outro exemplo prático é aquela mocinha que lá no colo uterino dela tem HPV. Tá? O HPV entra nas células do colo uterino. Tá? Lá dentro das células causam dano ao DNA celular. Esse dano não é reparado, as mutações vão acumulando, 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 até que formam o quê? Um câncer no colo uterino. Um outro exemplo é aquele indivíduo que fumou a vida toda, tá? As toxinas da fumaça são cancerígenas, né? Então essas toxinas causam dano ao DNA das células lá do pulmão, tá? Esse dano não é reparado, essas células continuam a dividir com erro, tá? Esse acúmulo de mutação vai transformar essas células e elas perdem o controle de proliferação. É muito importante que vocês entendam esse slide, tá? Qualquer coisa é só gritar aí. Beleza. Aí, lembra que eu falei de acúmulo de mutações em genes, tá? Vou até voltar aqui, ó. Quais são os genes? São os genes que regulam o crescimento da célula ou os genes que regulam a diferenciação celular. É esse grupo de genes que vai sofrer mutação, tá? Que genes são esses? Temos 4 classes, tá? Então aqui, ó, genes promotores da proliferação celular. Eles são conhecidos como proto-oncogenes. Pelo nome, pessoal, qual a função desses genes? Só pelo nome. Genes promotores da proliferação celular. Qual a função deles? Pelo que eu entendi do nome, professor, é proliferação das células cancerígenas, no caso, né? Células doentes. Você quase acertou. É proliferação celular. Esses genes, eles estimulam a célula a dividir, a proliferar. Só que são genes que estimulam a célula a proliferar de forma normal, tá? Então, as nossas células, elas são coordenadas por esses genes. Então, quando elas têm que multiplicar, dividir, esses genes tornam-se ativos. Mas, contextualizando com o que você respondeu, o que você acha que acontece se esses genes sofrerem mutações e essas mutações não forem reparadas? Câncer, né? É o câncer. O câncer. O patógeno, no caso. Exatamente. Por que vai formar um câncer? Porque essas células vão proliferar de forma indefinida. Tá? Então, mutações nos proto-oncogenes levam à perda no controle da proliferação. E essas células podem proliferar, proliferar, proliferar eternamente, digamos assim. Tá? Segunda classe, genes inibidores da proliferação celular. Eles são conhecidos como supressores tumorais. Qual a função desses genes? É no caso o inverso. Ele vai impedir a proliferação celular?
Exatamente, é isso aí, tá? Se os promotores da proliferação, que são os proto-oncogenes, estimulam a divisão celular, estimulam a proliferação, os supressores tumorais, quando estão ativos, eles inibem a proliferação da célula, tá? Então, se aquelas células elas necessitam parar com a proliferação, com a divisão, os supressores tumorais vão lá e dão a ordem, tá? Para. Aí elas não dividem mais, tá? Então, os proto-oncogenes estimulam a proliferação, os supressores tumorais inibem a proliferação, tá? Terceira classe, genes que regulam a apoptose. Qual a função desses genes, pelo nome dele? Hein? Genes que regulam a morte celular, a perda celular. Exatamente, vocês estão afiados, é exatamente isso. Esse grupo de genes, eles regulam a morte da célula por apoptose. São esses genes que são ativos ou não para que a célula morra, tá? Aí eu vou fazer uma pergunta. Imagina que o carinha lá sofreu dano nesses genes, mutações nesses genes aqui. O que vocês acham que vai acontecer com a célula? Tá? No gene que regula a apoptose. Perdão, professor, eu não me liguei na pergunta. Você pode repetir, por favor? O que vocês acham que vai acontecer se o indivíduo sofrer mutações não reparadas nesses genes aqui que regulam a apoptose? O que vai acontecer com a célula? Ela vai ter um grande avanço de morte celular, professor. Já que não tem ninguém para reparar, então a célula vai morrer, como é que se diz, desorganizadamente. Na verdade, é o contrário. A célula ela não morre mais, ela fica imortal. Tá? Ela torna-se imortal. Tá? Porque esses genes, quando eles estão ativos, ocorre a apoptose. Se eles silenciam, não tem mais apoptose, as células só dividem e não morrem. Tá? Ficam umas células Highlander. Tá? Nunca morrem. Tá? E por último, os genes de reparo do DNA. Aqui, ó. Lembra aqui, ó. Dano irreparável. Lembra que eu falei que essas mutações podem sofrer reparo? Temos genes especializados só nessa função. Houve mutação, esses genes reparam essa mutação, tá? Então, esses 4 grupos de genes aí, eles são essenciais para a função da célula, tá? Por isso que, se eles sofrem danos genéticos irreparáveis, a célula fica transformada, perde o controle de proliferação, não morre mais, tá? Deixa eu ver aqui. Ainda não. Aqui, ó. Aqui é um exemplo. Esse gene aqui, o P53. Se vocês colocarem lá no Google P53, vocês vão ver que esse gene ele está associado a uma cacetada de cânceres, tá? Vários tipos de câncer, tá certo? O P53 é um gene que regula a apoptose, tá? Então, como está dizendo aqui, ó, ele para o ciclo celular desencadeando a apoptose. Então, se tem um erro durante a divisão, um erro genético durante a divisão, o P53 para a divisão e dá a ordem para que a célula morra, tá? Agora, se esse P53 sofrer mutação e inativar esse P53, a célula não sofre apoptose, tá? Se ele silenciar, se inativar o P53, a célula perde o estímulo para morrer e ela só vai proliferar. Então, se vocês tiverem curiosidade, coloquem lá P53 no Google.
associação com vários tipos de câncer. Câncer de mama, câncer de próstata e por aí vai. Classificação. Isso aqui, vocês podem colocar aí um IPC importante pra caramba, tá? Questão de prova, tá? Relativo à nomenclatura. Tá? Eu não sou oncologista, obviamente. Daqui ninguém vai sair oncologista, né, do curso de farmácia. Tá? Pode fazer uma especialização depois, beleza. Mas eu tenho certeza que dessa aula vocês vão sair com uma noção, tá, do que é uma neoplasia benigna, ou seja, do que é um tumor benigno e do que é um tumor maligno, um câncer. Tá? Pela nomenclatura, vocês vão conseguir raciocinar. Pelas características que eu vou ainda falar para vocês, vocês também vão conseguir raciocinar se é benigno ou maligno. Por que isso é importante? Isso não é só importante profissionalmente, como na nossa vida pessoal. Quando a gente diz que é estudante ou profissional da área de saúde, de vez em quando um amigo ou um parente vem e pergunta: fulano, tu consegues dar uma olhada aqui nesse laudo, ver o que diz, tu entende? Tá? E comigo já perdi as contas de aluno, de parente que veio, Irã, dá uma olhada aqui nesse laudo, o que tu achas? Então, pela nomenclatura que está lá no resultado, na conclusão do laudo, e pelas características descritas, vocês vão conseguir orientar a pessoa e dizer, isso aqui é um processo benigno, isso aqui é um tumor benigno, ou, infelizmente, isso aqui é um câncer, um tumor maligno, tá? É óbvio, vocês vão só dar aquela orientada, ninguém aqui é médico, tá? Deixa que o médico vai lá cumprir o seu papel, tá, safo? Então, seguindo aqui nessa classificação, nessa regra de nomenclatura, um pouquinho do histórico. Então, na prática, a palavra tumor é qualquer lesão que expande, tá? Então, escutou a palavra tumor, já coloca logo na cabeça. É alguma lesão que está crescendo, que está expandindo, tá? Ou entumecimento localizado, crescimento localizado, tá? Pode ser qualquer outro processo patológico. Só que ficou muito associado tumor, a palavra tumor, né? Principalmente a câncer, tá? A gente fala em tumor, pensa logo uma massa tumoral, né? Mas, por exemplo, durante o processo inflamatório, que ocorre um inchaço ali no local, a gente pode chamar aquela lesão de tumor. Por quê? Porque é uma lesão que expande, que cresce, tá? E o termo câncer? O termo câncer é a tradução da palavra carcinoma. Então, olha aí a dica. Olha a dica, muito importante. Quando vocês lerem essa palavra ou vocês escutarem essa palavra, carcinoma, infelizmente, pessoal, é um câncer, tá? Daqui a pouco a gente vai ver qual é o tipo de câncer, mas é câncer, tá? Então, o termo câncer é a tradução da palavra carcinoma. E essa palavra carcinoma deriva dessa palavra chamada de carquinos, que quer dizer crustáceo ou caranguejo. Professor, que diabo tem a ver um câncer com um caranguejo? É só lá no horóscopo, tá? Signo câncer, caranguejo. Não, tá? Obviamente que não. Quem descreveu pela primeira vez uma lesão tumoral maligna foi num câncer de mama, tá? Gente, o tumor estava tão proeminente, estava tão grande na mama, que a vascularização, os vasos que irrigavam o tumor, também estavam muito protusos, muito evidentes. Então, um indivíduo com uma mentalidade muito
como eu posso dizer, uma mente muito... sumiu a palavra. Uma mente muito fértil, uma mente muito fértil. O que ele fez? Ele olhou para aquela massa tumoral na mama, com as veias, com os vasos protusos, ele pensou, isso parece com um caranguejo, tá? Por isso, ele atribuiu a palavra carquinus, que quer dizer caranguejo, tá? Isso foi evidenciado num tumor maligno de mama, 138, 201 depois de Cristo. Deu para entender? Vocês estão conseguindo ou eu estou falando muito rápido? Tá tranquilo. Beleza, então, ó, primeira dica, palavra carcinoma, câncer, tá? A palavra cancerologia ou oncologia é o ramo da patologia que estuda os tumores, tá? Então, tumor é um volume, por exemplo, tá? E cancerígeno ou oncogênico é qualquer estímulo ou agente causador de um câncer, tá? Então, uma bactéria como a H. pylori, que causa câncer, é um estímulo biológico. O HPV, que é um vírus, causa câncer, é um estímulo também biológico, tá? A toxina de um cigarro, que causa câncer, um estímulo físico. Ou melhor dizendo, químico. É a radiação ultravioleta do sol, que causa câncer, é um estímulo que? Físico. É a radiação lá do aparelho de raio-x, que causa também câncer. Ou seja, esses exemplos que eu dei para vocês são exemplos de agentes cancerígenos ou oncogênicos. Ou seja, são capazes de causar um câncer, tá? Continuando, nesse slide aqui, ó, questão de prova, tá? É certo, tá na prova de vocês. Quanto à nomenclatura, tá? Estipulada pela OMS, tá? O critério mais utilizado é esse aqui, histomorfológico, tá? Então, para eu denominar aquele tumor, o critério que é mais utilizado é esse critério aqui, o histomorfológico, ou seja, qual a origem do tecido daquele tumor? O tumor está crescendo lá no tecido adiposo. O tumor está crescendo lá numa cartilagem. O tumor está crescendo lá no osso. Ou seja, dependendo da origem tecidual desse tumor, tá? A gente parte para uma classificação, para uma nomenclatura, tá? Então, esse é o critério histomorfológico. Deriva do tecido que esse tumor está se formando, ou mesmo da célula que está dando origem a esse tumor, tá? Diante disso, eu apresento para vocês a primeira regra de nomenclatura, tá? Essa aqui. A presença do sufixo "oma", tá? Então, apareceu esse sufixo "oma", tá? Leiomioma, leiomiosarcoma, fibroma, carcinoma, tá? Adenocarcinoma. Apareceu esse sufixo "oma", isso já está dizendo para a gente que é uma neoplasia, tá? Vejam que eu não falei ainda se ela é maligna ou se ela é benigna. Apareceu o "oma", é uma neoplasia. Ficou claro esse primeiro critério ou não? Sim. Beleza. Então vamos partir para o segundo critério, que é o mais importante. Oi? A presença da palavra carcinoma. Como eu falei no slide anterior, galera, apareceu a palavra carcinoma, é automático. Então, se na vida de vocês, profissional ou pessoal, vocês se depararem com essa palavra,
infelizmente, isso é um câncer, tá? Infelizmente. Mas qual tipo de tecido a origem desse câncer? Tá? Aí que a gente vai ver. Quando aparecer a palavra carcinoma, é um tumor maligno que acomete epitélios e glândulas. Aí a gente tem que fazer a ligação lá com a histologia. Lembra? Tecido epitelial temos de dois tipos, não é isso? Revestimento, tá? Então, tecido epitelial de revestimento, tá? Ou tecido epitelial de origem glandular, né? As nossas glândulas. Então, a palavra carcinoma indica um tumor maligno de epitélio de revestimento ou epitélio glandular. Sacaram? Tá? Então, por exemplo, carcinoma gástrico, onde, primeiro, isso é ou não um câncer? Carcinoma gástrico, é ou não? Sim. Sim. Onde? No estômago. No estômago. Qual o tecido do estômago? Liso. Tecido liso, professor. Não, tecido epitelial, mucosa, revestimento, tá? Lembra que o nosso estômago tem um revestimento, tá? Uma mucosa. Essa mucosa é epitélio, tecido epitelial de revestimento, tá? Então, carcinoma gástrico é um câncer na mucosa do estômago, tá? No revestimento do estômago. Beleza. Agora, pessoal, se eu adicionar a palavra carcinoma, essa outra palavra aqui chamada de adeno, isso está dizendo para mim que esse câncer é de origem glandular, tá? Glandular. Então, adeno, gravem isso. Essa palavra adeno é sinônimo de glândula, tá? Então, olha só, adenocarcinoma gástrico é câncer ou não? Sim. Onde? Estômago. Oi? Oi? No estômago, mas não sei onde. Lembra? Glandular é Lembra? alguma coisa. Lembra que o nosso estômago, ele tem o quê? Glândulas, né? Então, um adenocarcinoma gástrico é um câncer de origem glandular no estômago. Tá? Agora, se fosse somente a palavra carcinoma, também é um câncer no estômago, mas de epitélio de revestimento. Sacaram? Carcinoma mamário. Câncer ou não? Sim. Onde? No epitélio da mama. Exatamente. Agora, olha o que eu vou falar. Escuta o que eu vou falar. Adenocarcinoma mamário. Câncer Temos... na glândula mamária. Exatamente. Deu para entender a diferença? A diferença? Sim, Se tem adeno, é glândula. Tá? Se tem carcinoma, é epitélio. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Ok? Assim ou assim? Continuando, vamos para o terceiro critério. Aqui, ó. A presença da palavra sarcoma. O raciocínio é semelhante. Como eu disse para vocês, a palavra carcinoma indica malignidade, né? Câncer. Da mesma forma, pessoal, se vocês se depararem com essa palavra chamada de sarcoma, tenham logo em mente que é um câncer também, tá?
Só que é um câncer em outro tipo de tecido. É um tecido de origem mesenquimal, tá? Que tecidos são tecidos mesenquimais? Músculo, tecido conjuntivo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido adiposo. Todos esses tecidos são de origem mesenquimal, tá? Então tem a palavra sarcoma para dizer que o câncer, para dizer que é um câncer, tá? Aqui, ó, até coloquei. Cartilagem, osso, tecido conjuntivo, músculo liso e estriado, rim, gônadas, membranas serosas, baço, córtex da suprarrenal, ou seja, todos esses tecidos aqui são de origem mesenquimal. Aí adiciona a palavra sarcoma. Deu para entender? Ou não? Sim. Então, deixa eu ver aqui. Um exemplo para vocês. Um osteoma. Olha só o que eu vou perguntar. Escuta o que eu vou perguntar. Osteoma é um tumor benigno ou maligno? Maligno. Maligno? Mano, epitédio. Alô? Mano, epitédio. Osteoma. Ósteo. Vem de osso, né? Quanto é o quilo do peixe aí nessa feira, doido? Ósteo é de osso, né? Mas eu falei na palavra sarcoma? Não, Não. né? Então, escutem bem para vocês notarem a diferença. Osteoma é um tumor ósseo benigno. Agora, osteosarcoma é um tumor ósseo maligno. Vou dar outro exemplo. Lipoma. Qual é esse tecido? Lipo. Tecido? Linfático. Tecido adiposo, não é isso? Gordura, tá? Aí eu pergunto para vocês, lipoma, benigno ou maligno? Benigno. Lipossarcoma, benigno ou maligno? Maligno. Maligno. Exatamente, tá? Então, apareceu a palavra sarcoma, primeira ideia, é maligno. Segunda ideia, que esse tumor é de um tecido de origem mesenquimal, que pode ser um osso, uma cartilagem, um tecido conjuntivo, um tecido adiposo, tá? Um músculo liso ou estriado. Sacaram? Então, tanto carcinoma quanto sarcoma é malignidade, só muda o tipo de tecido. Então, na prova de vocês, qual é o IPC que vocês vão colocar aí? Eu vou cobrar algo relacionado a esse segundo critério, com a palavra carcinoma, ou a esse terceiro critério, palavra sarcoma, que são os mais prevalentes, tá? Temos um outro critério de nomenclatura, que é a presença da palavra blastoma, tá? Essa palavra blastoma indica também tumores benignos ou malignos, tá? São tumores que reproduzem estruturas embrionárias. Então aqui, ó, nefroblastoma, neuroblastoma, osteoblastoma ou retinoblastoma. O que são estruturas embrionárias? São tumores em que as células que formam esse tumor, elas são semelhantes às células embrionárias, chamadas de blastômeros. Por isso, blastoma, tá? Mas é um tumor pouco prevalente, então na prova eu não cobro também dele. Tá? Então aqui um exemplo, o blastoma pulmonar. Tá? O blastoma pulmonar é um tumor maligno, raro, de crescimento rápido, associado a um prognóstico pobre,
composto por uma mistura de células epiteliais e mesenquimais malignas, que morfologicamente se assemelham dos pulmões de um pulmão embrionário. Ou seja, as células que formam um blastoma pulmonar, elas são semelhantes às células que formam um embrião, um pulmão embrionário, tá? Aqui esse quadro, ele coloca essas regras de nomenclatura, tá? É óbvio que alguns tumores, eles não seguem essa regra de nomenclatura, tá? Alguns tumores, o que acontece? O indivíduo que descobriu o tumor, ele colocou o nome dele, por exemplo. Então, linfoma de Hodgkin, tá? É um exemplo. Tá? Hodgkin é o carinha lá. Tá? Linfoma de Burkitt também é um linfoma em que o pesquisador que descobriu colocou o nome dele. Ou seja, tem alguns tumores que não seguem essa regra de nomenclatura. Tá? E a quinta regra são os teratomas. Tá? Os teratomas são tumores benignos ou malignos originados de células TOT ou multipotentes, que se formam nas gônadas, testículos ou ovários. Então, são aquelas células que estão lá no testículo ou lá no ovário e elas começam a se transformar, dando origem a um tumor benigno ou maligno. Também ele é pouco prevalente. Então, foquem na segunda e na terceira regra de nomenclatura. Falei muito rápido, deu para entender ou não? Tranquilo. Beleza. Agora sim, lembra? Eu dei o conceito para vocês do que é neoplasia, mostrei para vocês como é que se forma uma neoplasia, tá? Falei sobre as regras de nomenclatura, tá? Agora eu entro com as neoplasias benignas e depois com as neoplasias malignas, tá? Falando das neoplasias benignas, elas teoricamente, elas não trazem grandes problemas para os seus portadores, porém são de grande interesse devido à sua frequência e pelas consequências que podem gerar. Então, quando eu falo num tumor benigno, a nossa mente automaticamente projeta que não é algo tão ruim, né? Fala, fulano está com tumor. A gente pergunta logo, é benigno ou maligno? Se falar que é benigno, opa, dá aquela aliviada, né? Porque, teoricamente, não leva o indivíduo à morte. Teoricamente. Vocês vão ver umas exceções. Tá? Mas esses tumores benignos, eles podem obstruir órgãos ou estruturas ocas do nosso corpo. Tá? Esse tumor benigno, ele pode comprimir órgãos. Tá? Além de obstruir alguns órgãos, pode causar uma compressão devido ao seu crescimento. Tá? Ou um tumor benigno pode produzir uma substância em excesso. Daqui a pouco a gente vai ver. Tem um tipo de tumor que ele produz uma substância em excesso, mesmo ele sendo benigno, ele pode levar o indivíduo à morte. É a questão do mioma, professor, que dá das mulheres? É a questão do mioma que dá das mulheres? O mioma é um exemplo de tumor benigno. Tá? O mioma, sabe como é o nome do mioma? É leiomioma. Esse leio é de músculo, tá? O maligno é leiomiosarcoma, tá? Na verdade, o mio, essa palavra mio que indica que é músculo. Então, o mioma que você acabou de falar, ele é o leiomioma, benigno. O maligno é leiomiosarcoma, tá? Então, dando continuidade aqui, ó, neoplasias benignas. Isso aqui, pessoal, é um tumor benigno chamado de papiloma, tá? É um papiloma
com projeções digitiformes. Digitais, parecem dedos, né? Isso aqui está no trato superior alimentar de bovino. Olha só, isso aqui, pessoal, é epitélio. Olha como está bem nítido. Está bem nítida a diferença. Onde eu estou passando a seta aqui, ó, o cursor, isso é epitélio. Lembram? E abaixo de um epitélio nós temos o quê? Tecido conjuntivo. Vejam que aqui nesse ponto as células começaram a proliferar, emitindo essas projeções em forma de dedos, tá? Então, por isso são projeções digitiformes. Isso é um tumor benigno, tá? Papiloma. Outro exemplo de papilomas. Aqui as verrugas, as famosas verrugas, né? Essas verrugas, elas são formadas por estímulo viral, o HPV, tá? Não é o mesmo tipo de HPV que está lá no colo uterino, causando câncer no colo uterino. É outro tipo, tá? Temos vários tipos de HPV. Então, essas verrugas que aparecem na nossa pele são exemplos de tumores benignos, tá? Causado por estímulo viral. Tá? Olha essa lesão aqui bem complicada, não é isso? Então, aqui a bolsa escrotal, tá? Múltiplas pápulas acastanhadas, confluentes, estão próximas, né? Acometendo o escroto, tá? Região perineal e inguinal, tá? Isso aqui antes do tratamento. Então, também é um exemplo de uma neoplasia benigna, tá? Aqui, ó, pólipos. Mulheres podem ter pólipos uterinos, tá? Nós podemos ter pólipos estomacais, pólipos no intestino. O que são os pólipos? São exemplos de tumores benignos, tá? Que ocorrem em mucosas, tá? Então aqui, ó, é a mucosa do estômago, o revestimento epitelial do estômago, tá? E aqui é a mucosa do intestino, tá? Revestimento epitelial do intestino. Vejam que o tumor, ele se projeta, ele projeta para fora dessa mucosa, tá? Isso é um pólipo. Então aqui um pólipo um pólipo gástrico e aqui um pólipo intestinal. Isso aqui é bem pequeno, tá? Pela imagem parece ser muito grande, mas é muito pequeno mesmo. Pode ser corrigido cirurgicamente. Olha aqui, essa parte é interessante, tá? Primeira pergunta para vocês. Que tipo de tecido é esse aqui? Olhando para ele. O que vocês acham? É músculo ou tecido epitelial? Hein? Alguém arrisca? Músculo ou tecido epitelial? Músculo. Músculo. Dá para ver até as fibras, não é isso? Na diagonal? Beleza. Excelente. Isso é músculo, tá? Esse músculo está normal? São células normais? Não, pessoal. Isso aqui é a biópsia de um leiomioma uterino, que eu falei ainda há pouco. Um mioma uterino, tá? Lembra da historinha que eu falei ainda há pouco da célula bem diferenciada e da célula pouco diferenciada? Esse tipo de tumor, pessoal, é formado por células bem diferenciadas. Ou seja, são células anormais, transformadas, mas que elas conseguiram atingir um nível de diferenciação que as deixou próximo da normalidade, tanto na forma quanto na função. Traduzindo, não são normais, mas são próximos da normalidade. Então, prova que eu perguntei para vocês qual era o tipo de tecido e vocês ainda conheceram como músculo, tá?
Vocês disseram, músculo, porque ainda está parecido com músculo, mas enfatizando essa célula, esse tecido não é formado por células normais. Essas células são células neoplásicas, só que são células neoplásicas benignas, tá? Então aí uma primeira característica de uma neoplasia benigna. Um tumor benigno é formado por células bem diferenciadas, tá? Isso é um bom ou é um mau prognóstico para o paciente? É um bom. É um bom, né? Então, se tu lê lá no laudo, o tumor ele é formado por células bem diferenciadas. Isso está dizendo para a gente o quê? Que essas células ainda estão próximas da normalidade. Se elas ainda estão próximas da normalidade, elas conseguem desempenhar funções das células normais, algumas funções da célula normal, tá? Então, isso aqui é um mioma uterino, tá? Um leiomioma. Esse músculo. Se é músculo, é tecido mesenquimal. Qual seria o maligno? Seria o leiomiosarcoma, tá? Leiomiosarcoma é um câncer lá no útero, tá? De músculo. Lembra que lá no útero nós temos músculo liso. Tá safo? Aí até ele coloca aqui, ó. Este tumor benigno, bem diferenciado, contém feixes entrecruzados de células neoplásicas, de músculo liso, que são virtualmente idênticas no seu aspecto às células musculares lisas normais. Foi o que eu disse ainda há pouco. Elas não são normais, mas elas estão muito parecidas, semelhantes com as células normais. Aí outra pergunta para vocês. Qual local aqui, ó, dessa biópsia, vocês diriam que está com uma certa alteração morfológica, que indica uma anormalidade? Responda aí para mim. Alguém arrisca? Na parte superior ou na parte inferior? Superior ou inferior? Aqui, gente, na parte, ó, superior, bem aqui nesse local. Bem aqui nesse local, o que que acontece? As células, elas estão em várias direções, ou melhor dizendo, as fibras musculares estão em várias direções. Isso já indica uma anormalidade no tecido. Agora, se eu olho somente para cá, nesse aumento, eu vou dizer que é um músculo normal, praticamente. O patologista tem que ter muito conhecimento para notar que esse tecido é neoplásico, tá? Aqui, ó, adenoma. Pergunto para vocês, adenoma é um tumor benigno de origem epitelial ou mesenquimal? Adenoma. Alguém arrisca? Epitelial ou mesenquimal? Epitelial, não é isso? Adenoma. Agora, é benigno ou maligno? Benigno. Benigno, porque se fosse maligno, teria a palavra carcinoma. Como tem só adenoma, é um tumor benigno
de origem epitelial. Revestimento ou glandular? Glandular. Por quê? Adeno. Tá? Então, como eu disse para vocês, a palavra adeno é sinônimo de glândula. Tá? Então, adenoma pleomórfico de glândulas salivares é um tumor benigno, tá? De origem glandular. Agora, esse tumor, ele tem uma característica que foge da regra de um tumor benigno. Qual é? Aqui, recidiva. Tá? Então, veja que eu estou dando para vocês, mostrando para vocês as características do benigno, né? O tumor é formado por células bem diferenciadas, não é isso? O tumor benigno, ele teoricamente não sofre recidiva. O que é recidiva? Quando o tumor volta a aparecer. Recidiva não é característica de tumor benigno, é característica de tumor maligno. Tá? Entretanto, o adenoma pleomórfico de glândulas salivares é uma exceção. Esse tumor, ele pode ser removido cirurgicamente, só que ele tende a aparecer novamente. Ele pode aparecer novamente. Isso é recidiva. Isso não é característico de benigno. Por que que ele pode aparecer novamente? Olhando para essa lesão, morfologicamente, ela está bem definida ou não? O que que vocês acham? Hein? Morfologicamente, está ou não bem definida? Tá, né? A gente pode ver que é uma lesão bem redonda, não é uma lesão arredondada, né? Essa é outra característica de um tumor benigno, a boa definição. Geralmente é uma massa tumoral arredondada. Por que que um tumor benigno ele é bem definido, tá? Morfologicamente? Porque ele é composto por uma cápsula. Cápsula de tecido conjuntivo. Tá? Então, olha só, várias características aí. Não tem recidiva, benigno. Células bem diferenciadas, benigno. Boa definição, benigno. Por que que é bem definido? Porque tem uma cápsula de tecido conjuntivo que define essa lesão. Agora, quando eu falo especificamente desse tumor, essa cápsula, ela não é totalmente formada, tá? Ela não se forma totalmente. Então, no ato da cirurgia, pode ainda ficar no local algumas células tumorais, algumas células neoplásicas, que vão voltar a multiplicar, fazendo com que o tumor cresça novamente, tá? Mesmo ele sendo benigno. Mas isso é uma regra? Não, é exceção. A regra é que benigno não tem recidiva. Deu para entender ou não, meus queridos? Sim. Continuando, aqui ó, outro exemplo. O cistadenoma papilífero do ovário. Tá? Os famosos cistos ovarianos. Tá? Então dá para ver nitidamente aqui. Cistos são estruturas formadas por uma cápsula. Tá? A gente vê claramente aqui a cápsula. E dentro, no interior dessa cápsula, nós temos um conteúdo que é líquido ou semifluido. Fluido ou semifluido. Tá? Isso aqui é um cistadenoma papilífero do ovário. Esse cistadenoma aqui, ele pode se formar em outra região do corpo. Isso é característica de benigno? Não. Tumores benignos não fazem metástase, ou seja, eles não espalham para outras regiões do corpo. Eles não disseminam para outras regiões. Aqui é uma exceção. Por quê?
Esses cistos aqui, ó, ovarianos, eles vão crescer. O crescimento é lento, obviamente, é benigno, né? Então, se é benigno, outra característica, crescimento lento, tá? Entretanto, ele cresce, vai crescer, crescer, crescer. Pode chegar um momento que a pressão vai ser tão grande que vai ocorrer rompimento desse cisto, liberando células neoplásicas benignas. Essas células vão se instalar em outro local, vão proliferar novamente, formando um outro tumor. Enfatizando, isso é característica de benigno? Não, isso é característico de malignidade. Isso é uma exceção, tá? Então, essa disseminação, ela pode acontecer por traumatismos ou aumento da pressão intracavitária, tá? Esse aumento da pressão foi o que eu falei ainda há pouco. Mas pode ter um trauma, né? Então, imagine que essa mulher, ela sofreu um trauma na região pélvica. Esse trauma foi tão grande que rompeu com esses cistos. As células disseminam e proliferam em outra região, tá? Deu para sacar? Deu para entender? Show. Hoje só 4, olha, hoje tem pouco. Vamos lá, vamos lá. Aqui, outra exceção. Tumor pancreático secretor de insulina, um adenoma. Lembra que o pâncreas tem uma porção glandular, né? Então, se é glândula, o benigno é adenoma. O maligno é adenocarcinoma, tá? Esse adenoma pancreático, por incrível que pareça, mesmo sendo um tumor benigno, ele pode levar o indivíduo à morte, tá? Mesmo sendo benigno, exceção, tá? Por quê? Esse tumor benigno lá no pâncreas, ele pode estimular uma secreção aumentada de insulina. Lembra lá? Insulina e glucagon, quase não sai. Então, esse tumor, ele estimula uma produção aumentada de insulina. Qual a função da insulina? Retirar a glicose que está no nosso sangue e jogar para os nossos tecidos. Como o nível de insulina está muito alto, muita glicose vai sair do sangue. Aí o indivíduo vai ter uma hipoglicemia. Essa hipoglicemia pode ser tão severa que o indivíduo evolui para um choque e pode evoluir para o óbito, para a morte, tá? Então veja, outra exceção, mesmo sendo um tumor benigno, pode levar o indivíduo à morte, tá? E eu vou fechar aqui nesse slide, tá? Que fala sobre outro tumor também benigno, chamado de glioma. Pergunto para vocês, morfologicamente, essa lesão está bem definida ou pouco definida? Pouco definida, né? Pouco? O Não bicho tá todo consegues ver? disforme. Tu não consegues ver aqui os limites da lesão? Aqui, Acho ó. que é muito, né? Mas eu entendi Ela que tá o bicho bem... tá meio disforme, não tá não? Não, então, tá mas tu grande. consegue ver os limites, né? Tu consegue dizer, ó, isso aqui é tumor, isso aqui é tecido normal. Quando eu falo bem definido, bem delimitado, é isso que eu quero dizer. Tu consegues ver a definição do tumor, da lesão. Entendi. Entendeu? Então aqui, ó, isso é uma característica de benigno, como eu falei para vocês. A boa definição. Por quê? Porque tem aquela cápsula que envolve o tumor, tá? Então aqui, ó, essa cápsula está envolvendo o tumor, dando uma boa definição. Esse tumor, apesar de ser benigno, ele também pode levar o indivíduo à morte, tá? Por quê? Dependendo da região em que ele se encontra,
a retirada fica impossível ou fica de difícil acesso, tá? Que pode levar o indivíduo à morte ou mesmo levar uma sequela muito grande, tá? Então, o tumor vai ficar aqui, só que lembra, mesmo sendo benigno, ele está crescendo. Cresce mais lentamente, mas está crescendo. Cresce, cresce, cresce. Vai chegar um momento em que ele vai começar a comprimir regiões importantes do cérebro, que vai levar a uma sequela progressiva no indivíduo até a morte, né? Eu sei claramente disso aqui porque, infelizmente, a filha de uma amiga, eu acho que ela tinha 6 anos, ela faleceu de um glioma, tá? O tumor ele se instalou numa região em que, ao retirar, ou ela ia ficar com uma sequela muito grande ou ela ia morrer, tá? Então, entra-se com uma metodologia paliativa, tá? Para evitar que esse tumor cresça muito rápido, que ele continue crescendo, melhor dizendo, tá? Só que mesmo assim ele vai crescer porque ele ainda está lá. É só para prolongar um pouco a vida do paciente, mas ele vai a óbito, mesmo sendo benigno, tá? Então esse tumor, ele tem um crescimento lento, ele é bem delimitado, ele não tem a capacidade de invadir, tá, outros tecidos, mas ele pode levar o indivíduo a óbito. Por quê? Porque ele pode comprimir regiões fundamentais do cérebro do paciente, levando a uma sequela progressiva até a morte. Deu para entender? Sim, sim. Então, para fechar nesse slide, quais foram as características do benigno que eu dei para vocês? Células bem diferenciadas, não é isso? Tumor de crescimento lento, tá? Então ele cresce lentamente. Ele é bem delimitado. Ele é delimitado porque ele tem uma cápsula, não é isso? E ele não tem a capacidade de invadir outros tecidos. E a outra característica que eu falei também, ele não faz recidiva, que é voltar. Todas essas características aí indicam, sugerem que o tumor é benigno. Ficou claro para vocês? Então, num laudo histopatológico, são essas características que o histopatologista descreve, tá? Então, ele vai descrevendo, esse tumor é bem delimitado, o crescimento dele é lento, poucas figuras de mitose, tá? Sem invasão. Aí ele conclui, diante da descrição acima, o quadro é sugestivo de um processo benigno. Tá safo? Sim, sim. Sim, sim. Beleza, pessoal. Então eu fecho aqui. Como eu disse lá no plano, essa aula é um pouco longa. Ela não vai ser terminada hoje, tá? Não vai ser finalizada hoje. Eu finalizo semana que vem. Então, na semana que vem, eu vou falar sobre as características do maligno, tá? Aí vocês vão comparar uma com a outra. E vou fechar com quimioterápicos, tá? Já que o curso é de farmácia, dá esse enfoque em medicamentos. No caso, os quimioterápicos, tá? Galera, boa noite. Valeu pela presença. Dúvidas? Quiserem perguntar alguma coisa? Não, professor, tranquilo. Valeu, obrigado aí. Boa noite a todos. Obrigadão. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu.